Olá pessoal, tudo bem? Professor Luciano Rodrigues aqui com uma aula sobre fração ou título em volume e porcentagem em volume. Pessoal, no decorrer dessa aula nós vamos ver os objetivos, né? Ou seja, o que a gente pretende com essa aula. Depois nós vamos falar dos conceitos, né? Das definições. Vamos comentar as aplicações, né? onde é que a gente encontra esse conteúdo no nosso cotidiano, e a gente também vai resolver aí alguns exemplos de aplicação, tá bom? Então preste atenção na aula, vamos lá. O que a gente objetivo com essa aula, pessoal? Entender a fração ou título em volume como maneira de expressar a concentração de uma solução. Compreender a definição de fração ou título em volume, bem como as semelhanças e diferenças existentes ao compará-la com a fração ou título em massa. Perceber a presença do título em volume em rótulos de substâncias comuns e presentes no nosso cotidiano, sabendo interpretar as informações ali presentes. Então vamos começar aqui abordando a fração ou título em volume. Então qual é a definição? A fração ou título em volume, tal V, é o quociente entre o volume do soluto, V1, e o volume da solução, V. Matematicamente, como é que nós podemos escrever essa definição? Então, aí está. A expressão 1, ela representa o cálculo da fração ou título em volume. Então, veja que é a divisão do volume do soluto, representado por V1, pelo volume da solução, representado por V. Pessoal, vamos lembrar aqui um pouquinho o que nós falamos nas aulas anteriores, as aulas presenciais. Então nós vimos que o subíndice 1, ele indica soluto, o subíndice 2 indica solvente. Quando não tem subíndice, é porque a gente está se referindo à solução. Então a gente pode, tem aquele V ali, volume da solução, nós podemos substituir por V1 mais V2. Por quê? Porque o volume da solução é o volume do soluto mais o volume do solvente. Então, olha só, V1 é igual a V1, V é igual a V1 mais V2. Então, nós podemos reescrever essa expressão 1 da seguinte forma. Então, aí está a expressão 2. Tal V é igual à divisão de V1 pela soma V1 mais V2. Então, lembrando aí, mais uma vez, tal V, ele é a fração ou título em volume, V1 é o volume do soluto e V2 é o volume do solvente. Algumas observações sobre a fração ou título em volume. Tal V, ele é adimensional. O tal V, pessoal, ele também tem uma condição aqui. Então ele é um número, né? Por isso que a gente diz que ele é adimensional, ele não tem unidade, ele é um número. Esse número ele tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Agora vamos ver o que é a porcentagem em volume. A definição. A porcentagem em volume, tal V percentual, de uma solução representa o percentual em volume de soluto presente na solução. Matematicamente, como é que nós podemos escrever isso? Então aí está. O tal V percentual, ele é igual a V1 dividido por V, multiplicado por 100%. Então, se a gente lembrar um pouquinho agora há pouco, nós definimos que V1 dividido por V representa o tal V. Não é isso? Vamos fazer a mesma manipulação algébrica que a gente fez anteriormente. Esse V, né, a gente vai substituir por V1 mais V2. Então, a expressão que nós obtemos é exatamente essa, expressão 4. Então veja só, o tal V percentual, ele é igual a essa fração V1 sobre a soma V1 mais V2. Então essa fração aí multiplicada por 100%, que é a mesma coisa de você multiplicar o tal V por 100%. Porque nós vimos agora há pouco que essa fração V1 dividido pela soma V1 mais V2, ela equivale a tal V. Algumas observações sobre isso.
O tal V percentual ele é adimensional, ele também não tem unidade. Ele tem que se encontrar, pessoal, nesse intervalo aí, ó. Ele tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 100%. Outra observação muito importante, pessoal, é que expressar a concentração de uma solução em termos de tal V percentual é conveniente quando soluto e solvente são líquidos. Por quê? Porque vamos imaginar a seguinte situação: se eu pegar 50 gramas de cloreto de sódio sólido, né, que é o nosso popular sal de cozinha, se eu dissolver ele em 1 litro de água, será que eu vou notar a variação de volume? Então, o cloreto de sódio é o soluto, a água é o solvente. Então, se eu dissolver esse soluto no solvente, eu vou obter aí, será que eu vou notar a variação de volume? Não, né? Não vou notar essa variação de volume. Então, a porcentagem de volume, o título em volume, ele é mais empregado, ele é mais conveniente você usar quando você está tratando de soluções resultantes da mistura de 2 ou mais líquidos e também uma mistura gasosa, tá bom? Então vamos falar aqui um pouquinho onde é que a gente encontra, pessoal, esse conteúdo no nosso cotidiano, onde é que ele está presente na nossa vida, né? Então veja só, nós temos aí esse frasco de álcool etílico, aí vem dizendo 70% volume, 250 ml. Então o que é que isso significa? Significa que aí você tem álcool etílico hidratado, ou seja, álcool etílico adicionado de água. É uma solução líquida, né? Mistura de 2 líquidos aí. Dessa mistura líquida, pessoal, 70% em volume é quem? É álcool etílico puro. E o restante, professor, os outros 30%, é exatamente a água. Olha só, então aí nós temos um outro exemplo, né? Nós temos aí esse frasco com o rótulo álcool hidratado. Então isso quer dizer que você tem uma mistura de álcool e água. E lá embaixo tem uma informação: 96% volume, contém 1 litro. O que é 1 litro, pessoal? 1 litro, nós sabemos que 1 litro equivale a 1000 ml. Então, se você tem 1000 ml de álcool hidratado, isso significa que 96% disso, em volume, é álcool puro. E os outros 4% é água. Se você fizer uma continha rápida, 96% de 1000 ml equivalem a quanto? Equivale a 960 ml. Então, quantos ml eu vou ter de água aí? 40 ml. Tá bom? Então, é um exemplo aí. Isso é bem comum a gente ter álcool hidratado em casa. Então, se atente para esse tipo de informação, tá bom? Vamos aqui, pessoal, alguns exemplos, né, para a gente treinar essas continhas aí que eu apresentei para vocês. Então eu tenho aqui, primeiro exemplo, uma solução é obtida pela mistura de 30 ml de etanol com 90 ml de água. Calcule. Item A, o título em volume da solução. Item B, a porcentagem em volume da solução. Então, pessoal, o que é esse etanol, né? Esse etanol é o mesmo álcool etílico, só que esse nome álcool etílico é um nome usual, um nome popular, né? O nome oficial dessa substância é o etanol, álcool etanol, tá bom? Então o problema ele consiste em que você está pegando 30 ml de etanol e está misturando, né? Está unindo com 90 ml de água. Então como é que eu calculo o título em volume dessa solução? Vamos lá, primeiro vamos calcular o item A, o título em volume da solução. O que nós temos de informação? Nós sabemos aí, pelo enunciado da questão, que o volume do soluto é de 30 ml, ou seja, quem é um soluto aí? É o etanol. E o solvente? A água. Sendo assim, o V1 é 30 ml e o V2 é 90 ml. Se nós substituirmos esses valores naquela expressão 2 que nós vimos anteriormente, o que a gente obtém? Então veja só, nós vimos que o tal V ele é igual a V1 dividido por essa soma, V1 mais V2. Então fazendo as substituições,
nós vamos obter no final 0,25. Então, o título em volume dessa solução é 0,25. O que seria a porcentagem em volume da solução? Que é o que pergunta aí no item B. Muito fácil, né? Então, a gente tem aí que o tal V ele é igual a 0,25. Então, se nós substituirmos isso na expressão 4, vista agora há pouco, a gente vai encontrar a porcentagem em volume. Então, nós vimos que o tal V percentual, que é a porcentagem em volume da solução, é igual ao produto de tal V por 100%. Então, você basta multiplicar o 0,25, esse tal V que você encontrou no item A, por 100%. O resultado vai ser o quê? 25%. Então, resumindo, o título em volume da solução, tal V, ele é igual a 0,25, e a porcentagem em volume da solução, que é representado pelo tal V percentual, é igual a 25%. Então, sabendo o tal V, é só multiplicar por 100 e você vai encontrar o tal V percentual. Pessoal, eu vou disponibilizar alguns exercícios para vocês através do sistema Aluno Online, tá bom? E aí dê uma olhada, procure lá na aba Material Didático. Então eu vou colocar lá um arquivo que contém as questões sobre esses assuntos que a gente discutiu nessa aula, tá bom? Então respondam aí, tá? Também vou disponibilizar na descrição desse vídeo, tá? Então dê uma olhada aí, resolvam, treinem isso, tá bom? Depois a gente vai estar aí vindo com uma outra aula, tá? Então fiquem com Deus, um forte abraço a todos.